Você já se deitou à noite, no silêncio absoluto do seu quarto, e começou a ouvir um zumbido que simplesmente não desaparece? Aquele apito insistente, um chiado fino, ou até mesmo um som de cigarra que parece ecoar dentro da sua cabeça enquanto o mundo lá fora dorme. Agora, eu quero que você pare por um segundo e pense com absoluta sinceridade. Isso tem atrapalhado o seu sono? Tem tirado a sua paz? Ou dificultado a sua concentração durante o dia? A verdade é que, depois dos 50 anos, esse sintoma se torna muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Mas o que quase ninguém te conta é que esse barulho não é um evento isolado ou uma característica inevitável da idade, mas sim um sinal de alerta urgente que o seu corpo está emitindo. Ignorar esse aviso pode permitir que um problema silencioso avance, prejudicando sua qualidade de vida de formas que você talvez nem imagine. Hoje, eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo no seu sistema auditivo, quais são os sinais de perigo que você jamais deve subestimar e, o mais importante, vou te entregar um guia prático do que fazer a partir de agora para retomar o seu bem-estar. Se você sente esse desconforto, já aproveita para deixar seu like, se inscrever aqui no canal e comentar logo abaixo se você sofre com esse zumbido ou deseja preveni-lo. Vamos juntos entender como cuidar da sua saúde auditiva hoje para garantir que você tenha tranquilidade e silêncio amanhã. O zumbido, tecnicamente chamado de tinnitus, não é exatamente uma doença em si, mas sim um sintoma. Pense nele como uma luz de advertência no painel de um carro. Ela acende para avisar que algo nos componentes internos não está funcionando exatamente como deveria. Esse som, que pode variar entre apitos, chiados ou sensações de pressão, é muitas vezes gerado pelo seu próprio cérebro. Como o nosso ouvido está intrinsecamente conectado ao sistema nervoso, quando ocorre alguma falha ou perda de estímulo sonora, o cérebro tenta compensar esse silêncio criando uma percepção auditiva própria. E é aqui que precisamos desmistificar um erro comum. Não é frescura, não é apenas coisa da idade e, definitivamente, não é algo que você deva aceitar passivamente. Ao longo de décadas de vida, seus ouvidos foram expostos a inúmeros estímulos, desde o trânsito barulhento até o uso prolongado de fones de ouvido ou ambientes de trabalho ruidosos. Esse desgaste acumulado vai fragilizando as estruturas delicadas da cóclea e do nervo auditivo. Quando chegamos aos 50 ou 60 anos, o sistema começa a dar sinais claros de que está pedindo socorro. É como uma engrenagem que, após anos de uso, precisa de uma manutenção cuidadosa. Além disso, outros fatores sistêmicos entram nessa equação. Pense na pressão alta, que pode sobrecarregar a microcirculação que irriga o seu ouvido interno, ou em problemas circulatórios que reduzem o aporte de nutrientes essenciais para as células auditivas. Até mesmo o uso contínuo de determinados medicamentos pode ter o zumbido como efeito colateral, algo que muitas vezes passa despercebido pelos pacientes. O estresse acumulado ao longo da vida atua como um amplificador desse desconforto, transformando um chiado leve em um tormento diário. Muitas pessoas cometem o erro fatal de acreditar que o zumbido é uma sentença definitiva, uma parte do envelhecimento que precisa ser suportada em silêncio. Elas acabam se automedicando, usando cotonetes de forma agressiva, o que, por sinal, pode empurrar a cera e piorar a obstrução e o som. Ou simplesmente se isolam. Existe um ciclo vicioso aqui. O zumbido gera estresse, o estresse aumenta a percepção do zumbido, e essa hipervigilância faz com que o som pareça cada vez mais alto. É um efeito em cadeia que começa no ouvido e termina na sua saúde mental e no seu descanso. Quando a noite chega, a falta de outros sons ambientais deixa o cérebro focado exclusivamente no zumbido, o que destrói a qualidade do seu sono.
Estudos mostram que noites mal dormidas aumentam drasticamente o risco de doenças cardiovasculares, e aqui entra um ponto alarmante. Infartos e problemas cardíacos matam centenas de milhares de brasileiros todos os anos, e a inflamação crônica, muitas vezes associada ao estresse constante de quem não dorme bem, é um fator de risco que não podemos ignorar. Se o seu zumbido é constante, se ele está piorando com o passar dos meses, se vem acompanhado de tonturas, desequilíbrio, uma súbita perda de audição ou se acontece em apenas um dos ouvidos, você deve procurar um otorrinolaringologista imediatamente. Esperar para ver se melhora sozinho é abrir mão da sua autonomia. Vamos falar agora de caminhos práticos para mudar esse cenário. O primeiro passo para quem convive com esse incômodo é não deixar o ambiente em silêncio absoluto. Eu sei que parece contraditório, mas o silêncio total é o melhor amigo do zumbido. Na hora de dormir, tente utilizar um som ambiente leve, como o ruído de um ventilador, um umidificador ou músicas instrumentais relaxantes. Isso fornece ao seu cérebro estímulos sonoros externos que ajudam a mascarar o zumbido, permitindo que você relaxe e adormeça com mais facilidade. Outro hábito fundamental envolve a sua dieta. A cafeína é um potente estimulante do sistema nervoso que pode tornar o zumbido muito mais perceptível. Se você é um amante de café, tente reduzir a quantidade diária e observe como seu corpo responde após 1 ou 2 semanas. A mesma lógica vale para refrigerantes com cafeína e o álcool, que podem alterar a pressão sanguínea e afetar a irrigação do ouvido. O excesso de sal é outro grande vilão, pois a retenção de líquidos pode aumentar a pressão dentro dos labirintos auditivos. Priorize alimentos naturais, prefira temperos frescos em vez de condimentos processados e mantenha-se hidratado durante todo o dia. A água é essencial para manter a fluidez da circulação que chega às células sensoriais do seu ouvido. O controle do estresse não é um conselho genérico, é uma necessidade fisiológica. Práticas simples de respiração profunda, onde você inspira contando até 4 e solta o ar lentamente, ajudam o seu sistema nervoso parasimpático a entrar em ação, reduzindo a ansiedade e, consequentemente, a intensidade com que você percebe o zumbido. Caminhadas leves ao ar livre, além de ajudarem na saúde cardiovascular, oxigenam melhor o corpo todo, incluindo a região da cabeça e pescoço. E lembre-se, o tratamento clínico é indispensável. Em muitos casos, o fonoaudiólogo pode realizar testes de audiometria para identificar perdas auditivas sutis que, quando corrigidas com aparelhos auditivos modernos e discretos, fazem o zumbido praticamente desaparecer, pois o cérebro recebe novamente os sons que estava tentando inventar. A terapia sonora é outro recurso fantástico, com frequências específicas que ensinam o cérebro a ignorar o apito indesejado. Em um comprimido. Mas existe controle, melhora e, acima de tudo, o resgate da sua paz. A prevenção é sempre o melhor caminho e ela começa hoje. Proteja seus ouvidos em ambientes de muito barulho. Use protetores auriculares se você trabalha com máquinas ou frequenta lugares com som muito alto e evite a exposição sonora prolongada. O controle rigoroso da pressão arterial é, talvez, o ponto mais importante para quem tem mais de 50 anos. Mantenha seus exames em dia. Visite seu médico regularmente e não aceite o zumbido como algo normal. O seu corpo é uma máquina incrível que envelhece, mas que pode manter a vitalidade se você prestar atenção aos sinais que ele envia. O zumbido é um aviso, uma oportunidade de corrigir rotas antes que o prejuízo seja maior. Ao agir agora, você não está apenas tentando silenciar um apito, você está cuidando da integridade do seu sistema nervoso, da qualidade do seu sono e, por extensão, da sua longevidade. Quero que você leve consigo a certeza de que viver bem após os 50 é um direito, mas também uma responsabilidade com a sua própria saúde.
Não deixe para amanhã a mudança de hábito que pode melhorar a sua noite de sono hoje. Se você chegou até aqui, quero te agradecer pela atenção e reforçar que a informação é o primeiro passo para o cuidado. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, compartilhe este vídeo com alguém que também sofre com esse problema. Alguém que vive se queixando de barulhos no ouvido e que precisa de ajuda. E, por favor, me deixe saber que você vai priorizar sua audição. Comente abaixo a frase: "Eu vou cuidar da minha audição". Esse pequeno gesto de compromisso ajuda a reforçar a sua decisão e também nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam desse conhecimento. Lembre-se, o nosso canal existe para orientar você a envelhecer com saúde, autonomia e muita qualidade de vida. Não negligencie os sinais do seu corpo. Se o zumbido persiste, procure um médico de confiança, faça os exames necessários e tome as rédeas da sua saúde. Cuidar de si mesmo é o maior ato de amor e inteligência que você pode praticar todos os dias. Muito obrigado por assistir. E lembre-se de que cada dia é uma nova chance de viver melhor. Nós nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada em busca de mais vitalidade e bem-estar para os seus melhores anos. Até lá, cuide bem dos seus ouvidos e viva com a tranquilidade que você merece. Muitos de vocês podem estar se perguntando por que insisto tanto na ideia de que o zumbido não deve ser ignorado como uma simples característica da idade. A resposta reside na forma como o nosso cérebro processa o som e como ele reage à privação sensorial. Quando perdemos parte da nossa acuidade auditiva, o cérebro, em sua tentativa quase desesperada de manter o fluxo de informações, acaba criando o seu próprio ruído. É como se ele estivesse sintonizando uma estação de rádio entre duas frequências, onde só existe estática. Esse fenômeno é o que chamamos de plasticidade maladaptativa. Entender isso é fundamental porque retira o peso da culpa que muitos carregam quando pensam que o problema está em suas mentes ou que são responsáveis pelo barulho. O zumbido é uma resposta fisiológica, um sintoma de um sistema que está tentando se reajustar a uma nova realidade de entrada sensorial reduzida. Para aprofundar essa questão, precisamos olhar para além do ouvido interno. O zumbido é, frequentemente, a ponta de um iceberg que envolve a saúde metabólica e cardiovascular. Existe uma correlação direta entre níveis elevados de glicose no sangue, hipertensão e a saúde das pequenas artérias que irrigam a cóclea. Imagine que o seu ouvido é um microprocessador extremamente sensível, que depende de um fluxo constante e preciso de nutrientes e oxigênio. Quando a circulação é comprometida por décadas de maus hábitos alimentares ou sedentarismo, a cóclea é uma das primeiras estruturas a sofrer. Por isso, quando peço que cuidem de sua audição, não estou pedindo apenas para que evitem ruídos altos. Estou pedindo que cuidem da saúde dos vasos sanguíneos que levam vida para cada célula do seu corpo. Vamos falar um pouco sobre o ambiente em que vivemos. A poluição sonora urbana é um inimigo silencioso que subestimamos constantemente. O tráfego, o ruído constante de equipamentos eletrônicos, o volume excessivo que muitos ainda utilizam em fones de ouvido, tudo isso cria um cenário de sobrecarga que acelera o desgaste auditivo. Não se trata apenas de grandes explosões ou shows de rock, mas do som constante e de baixo nível que mantém o nosso sistema auditivo em estado de alerta permanente. Em uma sociedade que raramente experimenta o silêncio absoluto, o sistema nervoso central acaba ficando exausto. A busca pela preservação auditiva, portanto, é também uma busca por momentos de pausa. Recomendo fortemente que você tente incorporar períodos de silêncio intencional no seu dia a dia. Desligue a televisão, afaste-se do computador, evite o ruído de fundo desnecessário. Dê ao seu cérebro a chance de se acalmar. Um ponto que frequentemente negligenciamos é a relação entre o cortisol, o hormônio do estresse, e o zumbido.
É um círculo vicioso perverso. O zumbido gera ansiedade, o que aumenta a produção de cortisol, e esse estado de estresse crônico torna o cérebro ainda mais sensível ao som do zumbido. Muitos pacientes relatam o agravamento do incômodo durante períodos de maior pressão no trabalho ou problemas familiares. Não ignorem o impacto emocional. Se você sente que o barulho está interferindo no seu equilíbrio emocional, é essencial buscar estratégias de manejo de estresse. A meditação, a respiração consciente ou até mesmo atividades físicas leves podem ajudar a diminuir a percepção do zumbido, não porque eles o eliminem fisicamente, mas porque ajudam a reduzir a carga de estresse que torna o som insuportável. Além disso, gostaria de abordar a importância da suplementação e da nutrição focada na saúde auditiva. Sabemos que o estresse oxidativo desempenha um papel significativo na degeneração das células ciliadas da cóclea. Vitaminas do complexo B, magnésio e antioxidantes como a coenzima Q10 têm mostrado resultados interessantes no suporte à saúde das estruturas auditivas em pacientes que cruzaram a marca dos 50 anos. É claro que isso nunca substitui a avaliação médica, mas é um lembrete de que a audição, assim como a nossa pele ou os nossos ossos, possui demandas nutricionais específicas. Uma dieta rica em vegetais de folhas escuras, ômega 3 proveniente de peixes de água fria ou suplementação adequada e, acima de tudo, uma hidratação rigorosa são pilares fundamentais. O ouvido interno flutua em um líquido chamado endolinfa, e a hidratação adequada é o que mantém esse sistema operando sob a pressão sonora correta. Quero também desmistificar a ideia de que o tratamento auditivo é algo humilhante ou exclusivo para pessoas em estados avançados de perda. A tecnologia atual em aparelhos auditivos avançou de forma impressionante. Hoje, eles são pequenas maravilhas da engenharia, discretos, inteligentes e capazes de filtrar o ruído ambiente enquanto amplificam as frequências que você realmente precisa ouvir. E, curiosamente para muitos, o uso de um dispositivo de amplificação é a solução mais eficaz para o zumbido. Ao voltar a ouvir os sons do ambiente, o cérebro deixa de focar na estática interna e volta a integrar os sons externos, o que, na maioria dos casos, silencia ou reduz drasticamente a percepção do apito. Não espere que a sua audição esteja em um nível crítico para buscar ajuda. A adaptação cerebral a tecnologias auditivas é muito mais eficaz e rápida quando feita precocemente. Ao longo desta jornada, percebo como a nossa visão sobre o envelhecimento mudou. Antigamente, aceitávamos a perda de funções como um destino inevitável. Hoje, a ciência nos mostra que a manutenção da autonomia depende de escolhas ativas. Envelhecer bem é um exercício de manutenção diária. Cada exame solicitado, cada consulta agendada e cada hábito substituído por um mais saudável é um tijolo a mais na construção de uma velhice plena e independente. O zumbido é apenas um dos muitos sinais que recebemos. Se você estiver atento, pode usá-lo como um sinal de alerta para revisar toda a sua estrutura de saúde. Verifique sua pressão, monitore seu colesterol, avalie seus níveis de ansiedade e, claro, realize uma audiometria anual. Não quero que saiam deste vídeo apenas com informações técnicas, mas com uma mudança de mentalidade. A partir de hoje, olhem para o silêncio como um luxo a ser preservado e para o bem-estar auditivo como um ativo inegociável. Se você está aqui, significa que você teve a curiosidade e o cuidado de buscar conhecimento, e isso já coloca você à frente da maioria. A longevidade com qualidade não é um acidente, é o resultado de uma série de decisões conscientes que tomamos ao longo das décadas. E, sendo assim, a decisão mais importante que você pode tomar em relação à sua audição acontece agora, neste exato momento, ao decidir que não vai se acostumar com algo que pode ser tratado ou minimizado. Para aqueles que estão acompanhando nossa série de vídeos, sabem que nosso foco é sempre o empoderamento.
Não queremos pacientes passivos, queremos protagonistas da própria saúde. A medicina é uma ferramenta fantástica, mas o motor da transformação é a sua vontade de se cuidar. Quando você entende como o seu corpo funciona, os medos diminuem e as soluções começam a aparecer. O zumbido é um desses problemas que, quando desmistificado, perde grande parte do seu poder de causar angústia. Ao tirá-lo do centro das suas preocupações e tratá-lo como um dado clínico a ser gerenciado, você recupera a liberdade de focar no que realmente importa. Aproveitar os dias, as conversas com quem você ama e a música que torna a vida mais vibrante. Fechando este ciclo de reflexões, quero reiterar que cada um de vocês ocupa um lugar único na nossa comunidade. A troca de experiências nos comentários, as dúvidas que vocês enviam e as histórias de superação que compartilhamos aqui são o que dão sentido a todo este trabalho. Por isso, reforço o pedido: mantenham o diálogo aberto. Se você passou por uma experiência de tratamento bem-sucedida, se encontrou um médico que mudou sua perspectiva ou se descobriu um hábito que aliviou o seu zumbido, compartilhe isso. A sua história pode ser a luz que faltava para alguém que está atravessando um momento difícil. A solidariedade é uma das melhores ferramentas para a promoção de saúde. Continuaremos explorando novos horizontes nos próximos conteúdos, sempre com o compromisso de trazer a ciência mais atualizada traduzida para a linguagem do dia a dia, aquela que realmente transforma a realidade de quem nos assiste. Não se esqueçam de que a saúde é uma construção contínua. Não temos um ponto de chegada, mas uma caminhada que se renova a cada amanhecer. Mantenham o otimismo, mantenham a vigilância e, acima de tudo, mantenham o respeito pelo templo que é o seu corpo. Ele tem se esforçado ao máximo para levar você até aqui e merece todo o carinho, atenção e tecnologia que puder oferecer. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança. É uma honra poder fazer parte da sua rotina e contribuir, mesmo que de longe, para que seus anos dourados sejam vividos com plenitude, clareza e, claro, com o conforto de um sistema auditivo preservado. Vocês são a prova de que a maturidade é o melhor momento para se redescobrir e para tomar as rédeas da história que estamos escrevendo juntos. Até o nosso próximo encontro, mantenham-se firmes no propósito de se colocar como prioridade. A vida é rica em detalhes, conversas sutis e sons suaves. Garanta que você estará aqui para apreciar cada um deles com toda a qualidade que a vida pode oferecer. Cuidem-se profundamente, pois o mundo precisa da sua melhor versão. E ela começa, invariavelmente, por um corpo bem cuidado e uma mente atenta aos sinais. Até breve!